Fala galera, e aí, tudo bem? Vamos lá? Vou fazer aqui alguns exercícios do capítulo 10, né, no módulo 10 de gravitação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui os exercícios, vou colocar a página, o número e a gente vai fazendo. Acompanhe aí na postura de vocês. Então, vou começar pelo exercício da página 408. Página 408. Exercício 1. Vamos lá. Vou ler aqui. Certo cometa se desloca ao redor do Sol, levando-se em conta as leis de Kepler. Pode-se com certeza afirmar que, letra A trajetória do cometa é uma circunferência cujo centro o Sol ocupa. Verdadeiro ou falso essa? É falsa, né? Porque a gente viu pela primeira lei de Kepler que na primeira lei de Kepler a gente viu que a trajetória é uma trajetória elíptica, onde o Sol ocupa dos focos dessa elipse. Tá legal? Então é falso. Letra B. Em um mesmo intervalo de tempo ΔT, o cometa descreve maior área entre duas posições do Sol quando está mais próximo. Então ele está falando que você tem áreas diferentes em tempos iguais. Ou seja, contraria a segunda lei de Kepler. Então, na verdade, é áreas iguais em tempos iguais, por isso que essa letra B é falsa. C. A razão entre o cubo do seu período e o cubo do raio médio de sua órbita é uma constante. Na verdade, é a razão do quadrado do período sobre o cubo do raio. Aí ele botou o cubo do período e o cubo do raio, por isso que essa também está errada. D. O cometa, por ter uma massa bem menor do que o do Sol, não é atraído pelo mesmo. Essa é muito errada, né? Essa contraria a lei de Newton para a gravitação, que diz que quaisquer duas porções de massa se atraem, tá legal? Independentemente de suas massas. Letra E. O raio vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Isso aí. Então a resposta é letra E. E a letra E pela segunda lei, né? Segunda lei de Kepler explica a segunda lei. Fechou? O próximo exercício é o 2. É o 2 aí. Da página 409, né? Então, vamos botar aí. Página 409, exercício 2. Beleza? Vamos lá. Fala assim. A figura abaixo representa um planeta em sua órbita elíptica em torno do Sol. Lembrando-se da segunda lei de Kepler, a afirmativa correta é. Aí ele coloca aí pra gente. Vamos fazer o desenho pra gente só poder interpretar? Vamos lá, fazer esse desenho aí. Vou colocar aqui. E aí, vamos botar de que cor? Vamos botar de... Beleza. Então tá aí ele coloca o planeta em dois pontos, né? Então vamos colocar esse planeta aí orbitando em dois pontos. Então é mais ou menos um ponto aqui. E mais ou menos um ponto aqui. Aonde esse ponto aqui é o ponto A, e esse ponto aqui é o ponto B. E você tem o Sol. Você tem o Sol aqui entre... Próximo aqui, mais ou menos nesse ponto, ocupando um dos focos dessa elipse. Aí ele coloca pra gente os raios vetores, né? Então, você tem o raio vetor daqui até aqui, e você tem o raio vetor daqui até aqui. Beleza, é isso, né? O exercício fala assim, então. A velocidade do planeta em A é menor do que em B. Então, quando a gente olha para matar essa aí, eu tenho que reparar o seguinte. Essa distância aqui, ó, do Sol até o A é menor, tá vendo? Se a distância é menor do que essa distância até o B,
menor distância, maior é o valor da velocidade. A gente viu isso também para a velocidade orbital, é a raiz quadrada de gm sobre r. Último vídeo, se você não viu o último vídeo, sugiro que você volte lá para ver. Então, você observa o seguinte aqui, que quanto menor é o raio, ou seja, quanto menor é a distância, maior é a velocidade. Beleza? Então, essa está errada. Letra B. Do afélio para o periélio, o planeta descreve um movimento desacelerado. Do afélio, que é o ponto mais afastado, para o periélio, que é o ponto mais próximo. Quando ele sai do afélio, que é o ponto mais afastado, e vai em direção ao periélio, que é o ponto mais próximo, então quando ele vem para cá, ó, a velocidade diminui. Aliás, desculpa, a velocidade aumenta, né? A velocidade aumenta. Ah, Thiago, mas por que essa velocidade aumenta quando ele sai do afélio e vai para o periélio? Ora, no afélio você tem a menor velocidade de todas e no periélio você tem a maior velocidade de todas. Então ele sai de uma região de menor velocidade para uma região de maior velocidade. Por isso que a velocidade aumenta, essa letra B está errada. C. À medida que o planeta se afasta do Sol, seu movimento é acelerado tangencialmente. A gente acabou de ver que é o contrário, né? À medida que ele se afasta, aliás, à medida que ele se aproxima do Sol, aí ele vai se tornando cada vez mais acelerado, vai se tornando cada vez mais rápido, tá legal? Então é o contrário. D. No afélio, ponto mais afastado, o planeta atinge sua velocidade máxima. Não, no afélio, gente, no afélio, o planeta atinge a sua velocidade mínima aqui, tá? Velocidade mínima no periélio, perdão, no afélio, velocidade mínima no afélio. E, já que eu botei uma, vamos botar outra. Velocidade máxima aqui no periélio. Tá legal? Então, é sempre assim que vai funcionar. Beleza. Letra E. O segmento imaginário que une o Sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Perfeito, segundo a lei de Kepler mais uma vez. Então, a resposta é a letra E. Então, tá aqui a letra E. Mais uma vez. Só apagar esse E aqui, que esse ficou feião. Me deu toque. Tá aqui. Partiu o próximo exercício. Eu separei o 3 dessa mesma página aí, tá? Então, vamos lá. Fazendo o 3. Da página 409. Dois satélites têm períodos de revolução de 32 dias e de 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então o raio da órbita do segundo será. Repara que ele fala de período e fala de raio, então ele está falando da terceira lei de Kepler. Isso tem que ficar claro na sua cabeça. Qual lei que você vai utilizar? Nesse exercício, a gente sabe que é a terceira lei porque ele falou de período e falou de raio. Então fica o período ao quadrado sobre o cubo do raio, isso é uma constante. Então a gente pode falar isso para o planeta 1 e a gente pode falar que essa razão é a mesma ali para o planeta 2. Então tá aí. T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Se você tivesse um terceiro planeta, essa razão também ia ser igual para esse terceiro planeta. Aí ele colocou para a gente o seguinte. 32 dias e 256 dias. Eu vou botar em dias mesmo. Então, eu tenho 32 ao quadrado dividido. Ele fala que o raio do primeiro satélite tem uma unidade, 1 ao cubo. Aqui fica 256 vezes 256. Aliás, 256 ao quadrado, vou botar assim. Sobre. Aí esse raio R2 ao cubo. E esse raio R2 que eu quero saber. Bem, 32 ao quadrado, eu não sei quanto vale, nem 256 ao quadrado. Repara que são números bem ruins de você calcular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, 32 vezes 32
sobre 1. 1 ao cubo é 1. E aqui 256 vezes 256 sobre o R2. Ao cubo, não posso esquecer. Thiago, mas por que você faz isso? Qual a ideia agora? 32 eu posso cancelar com 256. E aqui fica 8. 32 eu posso cancelar com 256, aqui também fica 8. Então, eu descubro que o R ao cubo é igual a 8 vezes 8, que dá 64. Então, eu sei que o R2 é a raiz, só que agora a raiz cúbica de 64. Minha nossa, é um valor tranquilo, gente. Raiz cúbica de 64 vale 4 unidades. Então, a dica que eu te dou é, não faça logo esse quadrado não. Geralmente dá para você simplificar dos dois lados. Então, vou moldurar isso aí. Vou moldurar. E qual que seria a resposta? Letra A. Show? Vamos fazer um próximo. Deixa eu ver aqui. Foi o exercício... Vamos fazer o exercício 4, da página 416. Página 416, exercício 4. Então ele fala assim, em um certo sistema planetário, alinham-se num dado momento um planeta, um asteroide e um satélite, como representa a seguir. Sabendo-se que 1. A massa do satélite é 1000 vezes menor que a massa do planeta. 2. O raio do satélite é muito menor do que o raio R do planeta. Determine a razão entre as forças gravitacionais exercidas pelo planeta e pelo satélite sobre o asteroide. Então, gente, vamos lá, vamos fazer os desenhos aí primeiro. Vamos colocar aqui, ó, eu tenho um planeta. Vou até mudar a cor, vamos botar azul. Eu tenho aí um planeta. Aí eu tenho uma certa distância aqui desse planeta pro asteroide, né? Vamos lá, vou botar essa distância aqui. Ele me dá essa distância aqui do centro, né? Ele me dá essa distância aqui mais ou menos. E me dá essa distânciazinha aqui. Aí aqui você tem o... Aqui você tem um satélite, né? Na verdade, asteroide. Aí depois de novo, mais uma distância daqui para cá. E agora sim, o satélite. E aí ele me dá as distâncias. Então isso aqui é o asteroide, isso aqui é o satélite, isso aqui é o planeta. Essa distância vale R, essa distância vale 9R e essa distância aqui, para você completar, vale 3R. É isso? É isso. 3R. Repara o seguinte, primeiro, quando você fala de planeta no asteroide, planeta no asteroide tem uma atração, é a força que o planeta faz no asteroide. Só que o satélite também atrai esse asteroide, então você tem a força que o satélite faz no asteroide. Beleza? Então é assim que a gente vai ter que saber analisar aqui agora essa situação, tá? Então vamos trazer um pouquinho para cá para ficar mais destacado para a gente. O que eu quero? Eu quero analisar aqui, ó, força gravitacional, que é a lei de Kepler, que é a lei de Newton para gravitação. Força gravitacional será Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância entre os dois ao quadrado. Como ele quer uma razão, eu vou fazer a força que o planeta faz no asteroide, a que o satélite faz no asteroide, e depois a gente faz essa razão. Então fica a força que o planeta faz no asteroide. Como é que a gente vai calcular?
Gzão, massa do planeta, massa do asteroide. Qual é a distância? Ah, Thiago, já sei. 9R. Não, toma cuidado. É R mais 9R. 10R, tudo ao quadrado. Força que satélite faz no asteroide. Gzão, massa do satélite, massa do asteroide e a distância. Agora repara que ele desprezou o raio do satélite e do asteroide, então é 3R mesmo. Tudo isso ao quadrado. Então, para resolver o exercício, o que eu quero é a força do planeta no asteroide dividido pela força do satélite no asteroide. A gente pode repetir de cima, Gzão, M, massa do asteroide, dividido por, vou fazer essa conta, 100R2, e multiplicar pelo inverso do de baixo. 3R elevado ao quadrado vai ficar 9R2. Só um minuto, gente. Antes que dê problema no vídeo. Falou que a bateria tá acabando. Pronto, agora não tá mais. 9R2. E embaixo, G, massa do satélite, massa do asteroide. Aí agora a gente vai no verdadeiro festival de corta-corta. Ó. Corta, corta. Massa do asteroide. R ao quadrado, corta com R ao quadrado. Gzão, corta com Gzão. E aí você tem em cima massa do planeta e massa do asteroide. Ele fala que a massa do asteroide ela é 1000 vezes menor do que a massa do planeta. Massa do satélite, melhor dizendo. A massa do satélite é 1000 vezes menor do que a massa do planeta. Logo, a massa do planeta ela será 1000 vezes a massa do satélite. Olha que bonito. Então, agora eu posso pegar, cortar essa massa com essa massa. Então, vai ficar em cima, a conta que fica em cima é 1000 vezes 9, dando 9.000. E embaixo você tem 100. Então, quando você corta aqui, os zeros, você tem como resposta 90. Que a resposta da letra não é de marcar. Então, fica 90. Beleza? Beleza pura, tranquilo. Vamos fazer a número 10 para a gente encerrar, tá? Então, vamos lá. Beleza, vamos lá. Página 418. Página 418. Exercício 10. Show? Então vamos lá. Um satélite de massa mzinho gira com velocidade angular ômega constante em torno de um planeta de massa mzão em órbita circular de raio R. Letra A. Represente no desenho acima, por setas, as forças que atuam no satélite. Calcule a velocidade linear v do satélite em função de m, r e g. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o desenho. Então, vou fazer aqui o desenho da massa m. Então, beleza. E aí você tem aqui o planeta aqui. E aí você tem um corpo que está descrevendo também uma órbita circular ao redor desse cara. Então, você tem ali uma órbita circular aqui ao redor. Tá ali. E aí você tem um planeta aqui de massinha m, ou um corpo, por exemplo, a Lua, né? De massinha m, descrevendo essa trajetória aqui ao redor
com uma determinada velocidade. A gente pode colocar assim, ó. Tá aqui a velocidade desse dessa partícula. Aí ele pergunta, na letra A, represente no desenho acima por setas a força que atua no satélite. A força que atua ou as forças que atuam. Cara, aqui é a lei de Newton por gravitação. Quaisquer duas porções de massa sempre vão se atrair. Então, você tem Mzão que atrai Mzinho. A Terra faz uma força na Lua e essa força aponta para o centro da Terra. Essa força é a força gravitacional. Então, a resposta da letra A é só essa aqui, ó. Marcar a força gravitacional apontando para o centro. Essa letra A está respondida. A letra B, ele pergunta, calcule a velocidade linear V. Como ele quer que calcule? Vamos chegar lá na demonstração. Como essa trajetória que está aqui desse planeta é uma trajetória curvilínea, uma trajetória circular, a força gravitacional ela faz o papel de força centrípeta. Força centrípeta é mv² sobre r. E a força gravitacional, quem vai ser? Gzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Só que você tem que reparar que essa distância aqui é o próprio raio, ó. Essa distância que ele coloca, vou até escrever, essa distância daqui até aqui, que ele chama de D, né, que a lei chama de D, que é a distância entre os dois ali, é o raio dessa trajetória descrita pelo corpo vizinho. Então, você pode substituir esse D por R. E agora você vai sair simplificando tudo e matar o exercício. Esse quadrado corta com esse R, esse Mzinho corta com esse Mzinho. Você vai ter que jogar o V para o outro lado como raiz e vai ficar raiz quadrada de Gzão Mzão sobre R. Como a gente já sabia que é a velocidade orbital de um determinado planeta. Show? Ó, com isso a gente termina o módulo 10, terminamos gravitação. Agora a gente já vai partir para o módulo 11, que é o módulo de... Vou até ler aqui. Hidrostática. O assunto vai ficar legal. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.